Olá, bom dia, queridos alunos de 7º ano. Estou eu aqui para dar continuidade à nossa aula que envolve humanismo e renascimento. É o capítulo 4 do livro de vocês. No vídeo anterior, eu expliquei para vocês o humanismo, o porquê, suas causas e consequências. Em seguida, iremos ver o renascimento, como vocês estão vendo aí, uma imagem que representa bem o renascimento. Então vamos lá. Renascimento. O que levou a nascer, a surgir o renascimento? Bem, alguns fatores foram responsáveis pelo aparecimento de uma nova cultura caracterizada pelo renascimento cultural. E quais foram estes fatores, gente? A crise do sistema feudal, o desenvolvimento comercial, surgimento do capitalismo, ou seja, a burguesia começou a ser valorizada. Como eu falei na aula anterior, quando eu fui ensinar o humanismo, eu disse para vocês que houveram algumas mudanças no sistema, no período anterior, que era o medieval, onde não tinha uma moeda própria, onde o poder do reino era centralizado, e o comércio era enfraquecido, porque as cidades, as ruas, as avenidas da época eram muito perigosas, então eles não se arriscavam. Então os comerciantes, os pequenos, que eram poucos, porque na Idade Média a agricultura e subsistência era o que dava mais força na época, foi diminuindo devido à guerra, à peste negra, e aí o comércio, a burguesia foi se valorizando, migraram para a capital, aproximaram-se mais do rei, o rei ficou com poder centralizado, então tudo isso favoreceu o quê? O renascer na arte, na ciência, as pessoas passaram a pensar mais, isso vocês viram quando eu expliquei o humanismo. Então aí, a ascensão da burguesia, ou seja lá, foi mais valorizada também nesta época. Centralização do poder político dos reis, ou seja, eles passaram a dominar um território maior, formando assim os países, que hoje existem, que na época não eram, chamavam-se de outra forma. Então aqui, exemplo, ruínas e textos que serviram de inspiração. Então eles começaram a ir atrás de livros, de pensamentos daqueles gregos e romanos que na Idade Média foi desprezado, principalmente pela igreja, Porque já que o poder era teocrático, tudo ficava nas mãos do rei. A ação dos mecenas. Quem eram os mecenas? Patrocínio de artistas, gente. Eram aquelas pessoas que tinham posses, que gostavam daquele pintor, daquele escultor, daquele literato, daquele que gostava de ler, de recitar, escrever. Então eles patrocinavam, é isso mesmo, eles patrocinavam para que essas pessoas pudessem exibir para outros, tivessem condições de exibir suas artes. Então eles eram vistos como uma forma de demonstrar poder e riqueza também. A imprensa, em 1450, possibilitou a impressão de textos clássicos e renascentistas, atingindo a elite intelectual da época. Então, gente, como a imprensa surgiu nessa época, então facilitou, a produção de livros. Fuga dos sábios bizantinos. Sábios bizantinos fogem de Constantinopla com a chegada dos muçulmanos. A influência das obras de Averroes, os livros do árabe defendiam e estimulavam a cultura clássica, gente, que era, como eu falei anteriormente, desprezada na Idade Média, pela igreja. O significado do renascimento. O significado do renascimento, vamos lá. O renascimento, como o próprio nome indica, significa reviver, revivecer de algo que se encontrava adormecido, empregado no texto de transição feudo-capitalista. Significa o revivecimento dos valores da cultura antiga greco-romana. Como eu falei para vocês, o renascer. As pessoas começaram a pensar mais, a acreditar nelas mesmas. Eu posso pensar, eu tenho capacidade de escrever um poema. Eles começaram a crer mais em si, na razão. Isso também vocês viram no humanismo, quando eu falei que a razão era o que dava prioridade. Eles deixaram a igreja um pouco no escanteio, digamos assim. Como
manifestação que dá início a uma nova visão do mundo, o Renascimento desloca o interesse do campo religioso para o profano e secular. Então, foi como eu falei para vocês, eles eram considerados uns hereges, né? Porque a partir do momento que eles se desligaram da igreja, eles passaram a acreditar mais em outras coisas. E quando eu fui ensinar o humanismo para vocês, eu enfatizei muito isso, né? Eles eram considerados. E alguns da época, alguns filósofos, pensadores, eles acabaram tornando-se ateus justamente por eles acreditarem em si mesmos, na capacidade de criar. Em uma revolução cultural que corresponde à ascensão da burguesia, que pretende romper com os padrões estabelecidos pela cultura medieval, empregada de misticismo e religiosidade. Os povos grego-romanos valorizavam o homem. Olha, antropocentrismo e a razão, racionalismo, antropocentrismo. Valorização do homem, né? Então, o homem no centro de tudo. E a razão, racionalismo, ou seja, se eu posso pensar, eu tenho capacidade de criar. Em busca do passado, era conhecida como classicismo. Então, vamos lá. Renascimento. Movimento de renovação artístico-cultural. Origem do termo, renascer. O pensamento e a arte dos antigos gregos romanos. Razões em que alcançou o maior esplêndido, Península Itálica, nos Países Baixos e na Alemanha. A origem do termo renascer, o pensamento e a arte dos antigos gregos e romanos. Em cidades dessas regiões, o comércio impulsionou o enriquecimento da burguesia, que financiava os artistas. Então, como eu falei para vocês, foi quando surgiram os mecenas. Né? Os mecenas, eles surgiram justamente para patrocinar esses artistas que, na época, não tinham muitas condições de serem patrocinados, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, vamos lá. Origem do Renascimento. Teve origem na Itália, gente. A Itália foi o berço do Renascimento. Então, se você for visitar um dia a Itália, você vai perceber que tem esculturas magníficas. E nós vamos ver. Nós vimos também com o humanismo Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, ele foi um humanista, um renascentista daquela época. Ele foi considerado o curioso mais inteligente da história, mais fantástico, porque tem muitas obras dele na Itália. Mas também tiveram outros artistas, gente, tanto na literatura como na pintura, na escultura, na ciência, principalmente na ciência. A partir do século XI, as cidades italianas transformaram-se nos principais centros econômicos e comerciais da Europa. Desse enriquecimento, foi possível o surgimento dos mecenas, como eu falei antes, os homens que enriqueceram a ponto de ficar em condições de proteger as artes e os artistas. Os mecenas acabavam conhecidos e respeitados por todos. A arte os ajudava a conseguir créditos e a divulgar as atividades de suas empresas. Então, eles começaram a ter uma valorização porque eles protegiam essas pessoas que eram consideradas, por alguns, menos favorecidos. Características do Renascimento. O Renascimento promoveu o retorno à cultura greco-romana e cultura clássica, ou seja, aqueles filósofos da época do grego, né, os antigos gregos e alguns inteligentes romanos, começaram a ter mais valorização nessa época. O homem passava a ser colocado como centro de tudo, como antes eu mencionei, antropocentrismo. O estudo da natureza ganhou acentuada importância. Então, eles começaram também a olhar mais por essa vertente. A utilização de métodos experimentais traduzia a busca de um profundo racionalismo, contabilidade na organização do Estado. Os homens descobriram o prazer no ato de criar, o hedonismo. Então, eles começaram se eu penso, se eu estou curioso, se eu vou mexer ali pode sair alguma coisa. Então, isso começou a ser mais valorizado na época do Renascimento. E o individualismo superava a visão coletivista e de massas que imperava durante a Idade Média. Então, as pessoas, por darem mais valor à razão, por darem mais valor ao pensamento, começavam a se individualizarem numa busca, né, uma busca do saber. Foi mais basicamente isso. Técnicas do Renascimento.
Os artistas do Renascimento introduziram inovações técnicas que marcaram a história da arte. Então, ó, o realismo nas apresentações, as imagens ficaram com aquele tchan de mais realistas, o domínio da perspectiva, a iniciativa de o artista pintar a si próprio. Então, essa parte de pintar a si próprio surgiu nesse período. Temos o Leonardo da Vinci, que eu mencionei no vídeo anterior, que ele era um escultor também. E para que ele pudesse esculpir um corpo, né, um corpo humano, ele dissecava cadáveres, analisava todos os tendões, todos os músculos, a forma como eles foram construídos, né, daquela forma científica, para que ele pudesse esculpir em mármore suas obras de arte que existem, gente, até hoje. Na arte, né, a arte medieval, a arte bidimensional, falta de realismo nas obras. Então, essa parte de cá era quando era na Idade Média. Então, a falta de realismo nas obras. As obras eram bonitas, porém não tinha aquele tchan do realismo, como surgiu com o Renascimento. Então, a partir do século XIV, houve o que? A preocupação com essa obra realista, a aplicação de conhecimentos recém-adquiridos, por eles estarem pesquisando mais, estudando mais, eles adquiriram novas técnicas na arte. E a representação tridimensional. Então, você veja a diferença, né? De um tempo para o outro. Houve também, nos mecenas aí, eles foram importantes, né? Uma das famílias mais importantes mecenas foi a Medici, na Itália. Eles inovaram no campo científico, artístico, atraíram a atenção de reis, príncipes, famílias de grandes negociantes. Por isso, muitos passaram a financiar os trabalhos dos artistas. Então, os mecenas, já falei bastante sobre eles para vocês. Aí, eu apresento duas obras de arte, né? A de cá, né, do lado esquerdo, é a famosa Gioconda, né, de Leonardo da Vinci, e a Mona Lisa, popularmente conhecida. Nas artes plásticas, o Renascimento da Vinícius é um movimento de busca integral e natural, o humano e, sobretudo, o espaço tridimensional, dando a ilusão da profundidade. Novas técnicas e novos materiais, como óleo sobre tela, foram utilizados pelos artistas na constante busca pela perfeição e da harmonia da obra de arte. Então, vocês podem ver aí, nessa imagem do lado de cá, ó, que é bem real, né? Bem fantástica. Então, e na ciência, gente? Como foi o Renascimento científico? O conhecimento medieval era fundamentalmente livresco, ou seja, aceitavam-se totalmente as informações e explicações contidas nos livros sagrados e profanos. A curiosidade, pois, o surgimento de experiências e observações durante o Renascimento. Então, como eles passaram a pensar mais, eles, consequentemente, foram ler, né, para aprender mais. O resultado foi o extraordinário desenvolvimento científico. Um dos grandes e melhores exemplos na ciência renascentista, Leonardo da Vinci, mais uma vez. E o polonês Nicolau Copérnico, que era um padre, demonstrou que a Terra não era o centro do universo, como diziam antes, mas sim o Sol. Não era o Sol que girava em torno da Terra, como se pensava na Idade Média. Revolução científica. A influência de Ptolomeu na produção de mapas do século XV. Os mapas passaram a configurar o mundo segundo medidas de longitude e latitude. A representação da esférica da Terra também surgiu nessa época. A intensificação da prática da autópsia. Então, porque até então, antes eles não usavam tanto, né? Fases do Renascimento. Vemos aí, o Renascimento italiano pode ser dividido em 3 fases. 300, século XIV, período de transição para a arte renascentista. Aí, quais foram os personagens da época? Dante Alighieri e Giotto de Bondone. Fala um pouco diferente, né? Mas é assim o nome dele. Então, 400, né? Como chamam. Século XV. Florença tornou-se o principal centro da arte renascentista. Quais pessoas importantes? Brunelleschi, Donatello e Botticelli. E 500, século XVI. Roma passou a ser o principal polo cultural do Renascimento. Figuras importantes?
Leonardo da Vinci, mais uma vez, Michelangelo, Buonarroti e Rafael D'Angelo. Pois é, eles foram na escultura e pintura. Então, mais uma vez eu vou minuciar essas três fases. 300 corresponde à arte do século XIV, quando se assiste uma arte de transição do período medieval para o Renascimento. Então, vocês veem do lado de cá, do lado esquerdo, uma imagem da Idade Média e aqui uma imagem do Renascimento. 400. No 400, eles falam assim, gente, mas 400 também pode ser, que corresponde ao século XV. Florença abriga um dos mais célebres movimentos do Renascimento, sob a proteção do mecenato da família Medici. Então aí, ó, Gioconda, né? E aqui, outra pintura magnífica. E o 500, que é a terceira e última fase do Renascimento, que corresponde à arte do século XVI. Apesar de ter artistas como Rafael e Michelangelo, já demonstra o período de crise no momento dentro da família. Dentro da Itália, perdão. A expansão do Renascimento, eles se estenderam. Além da Itália, foram para Portugal, Espanha, Inglaterra e depois para o resto do mundo, né? Então, grandes nomes do Renascimento se destacaram. Em Portugal, Luís Vaz de Camões, que a maioria deve conhecer, né, língua portuguesa, literatura, com a obra Os Lusíadas. Espanha, de Miguel de Cervantes, com a obra Dom Quixote de la Mancha. Inglaterra, com o famoso Shakespeare, né, também tinha Thomas Muros, mas Shakespeare foi um dos mais famosos, né, a obra Hamlet, Romeu e Julieta, entre outras. A difusão e crise do Renascimento. A Renascença manifestou-se primeiramente na Itália, difundindo-se posteriormente para o exterior e atingindo quase todos os países da Europa. Em nenhum deles o movimento apresentou tanta expressão como na Itália. Então a Itália, gente, é considerada o berço do Renascimento. A crise. A Itália, até o século XVI, monopolizou as rotas, bem como o comércio de produtos orientais, fato que ele conferiu importância e desenvolvimento econômico. Porém, com o processo de expansão marítima, esse monopólio exercido pelas cidades italianas foi quebrado pelas nações ibéricas, Portugal e Espanha, o que levou ao declínio econômico, que por sua vez se refletiu no plano cultural. Outro fator fundamental para a crise do Renascimento foi a reforma religiosa e principalmente a Contra-Reforma. Estes dois assuntos nós iremos ver nos próximos vídeos, tá? Vocês vão ver com detalhes. Então, toda a polêmica que se desenvolveu pelo embate religioso fez com que a religião voltasse a ocupar o principal espaço na vida humana. Além disso, a Igreja Católica desenvolveu um grande movimento de repressão apoiada na publicação de Index e na retoma da Inquisição. Estes detalhes nós iremos ver nos próximos vídeos, tá? E aqui, para finalizar a nossa aula, eu coloquei uma imagem que representa bastante aquela época, né? Ao fundo vocês podem ver um templo, provavelmente um templo religioso, e do lado de fora pessoas conversando, né? Trocando ideias, trocando pensamentos e assim desenvolvendo o que na Idade Média existiu o coletivo. A partir do Renascimento, o individualismo tomou conta. Não que as pessoas ficassem isoladas, gente, calma. Esse individualismo refere-se ao pensamento, refere-se à inteligência, a querer conhecer, a querer saber, a conversar com o outro em busca de mais conhecimento. Então, meus queridos alunos, aqui eu termino a nossa aula sobre o Renascimento e nos próximos vídeos nós iremos continuar com as reformas, reforma e contra-reforma. Então, bye bye, até a próxima aula.